Estamos começando mais um episódio do Lucrocast, episódio de número 52. Eu me chamo Leonardo Elias e é uma alegria estar aqui com você mais uma vez em mais um episódio. Você que já é inscrito no canal ou você que está chegando pela primeira vez, então já faço o convite. Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário, deixa um like se você gostar desse episódio e compartilha com as pessoas que você conhece, porque com certeza o assunto de hoje vai agregar para alguém da sua família, algum amigo, algum colega de trabalho. Então compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, faça a mensagem chegar a mais pessoas. E você que nos escuta no Spotify também, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. E a gente vai falar hoje sobre comunicação e marketing no mundo dos negócios, de uma forma geral. Porque o nosso convidado é especialista, ele é coordenador em comunicação, marketing e eventos da Faculdade Galileu, na cidade de Botucatu, e é especialista no ramo, é especialista na área. Então já quero dar as boas-vindas também ao nosso convidado, Marco Luque. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já não sei mais que hora que vai isso aqui ao ar. Então eu estou ao vivo, né? Boa noite. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, Léo. Muito obrigado aí. Essa introdução que você fez já me deixa assim com uma responsabilidade enorme, né? Aqui falando com todo mundo. Mas é isso. Trabalhando com marketing desde que eu me conheço por gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre o mundo dos negócios também, contar um pouquinho da experiência, talvez coisas aqui que as pessoas não saibam, talvez coisas que as pessoas já saibam, mas é essa. A ideia é bater um papo para falar para todo mundo um pouquinho aqui. Aliás, eu queria dizer para todo mundo que eu sou o Marco Luque original, tá? Aquele cara lá que é humorista. Eu ia perguntar isso também, quem veio primeiro? O cara, eu vim primeiro dele. O cara lá, ele tá usando o meu nome, não sei, eu falei que eu vou botar um processo judicial. Eu tô brincando, não vou fazer nada disso, mas é legal porque todo mundo acaba quando falando comigo assim, mas você é aquele cara? Não, eu falei, não sou. Eu sou original. Muito bom. E a gente é do lado do Marco Luque, a gente tem o Marcos Martins. Então, dê o seu olá pro pessoal, Marcos. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, como o Marcão falou, então eu preciso seguir o mesmo script, né? Porque não sabemos se isso aqui vai ao ar de manhã, de tarde, de noite. Ou, aliás, quem estiver assistindo de manhã bom dia, quem estiver assistindo à tarde, boa tarde, quem estiver assistindo à noite, boa noite. Então é um prazerzaço ter o Marcão aqui, um grande amigo nosso, além de super especialista aí na área de marketing, comunicação e tudo mais. É um super irmão daqui dos Cabra Macho e dos Lucrocasters, então sempre esteve lá com a gente na barbearia, a gente sempre bateu papo, conversou, e hoje chegou a oportunidade da gente poder estar aqui com ele conversando e aprofundando um pouco mais sobre o que ele tem feito, principalmente lá na Galileu, né? Um trabalho excelente, excepcional, e que tem feito aí um diferencial na cidade, não só com relação à marca, né? Mas com relação na vida das pessoas, né? Porque afinal é trazer conhecimento, trazer informação, trazer formação para as pessoas o que faz realmente o Brasil, o mundo girar, e essa acredito que tenha sido a missão aí que você tem abraçado e trazido para a nossa cidade. Então, muito bem-vindo e obrigado pelo convite, Imagina, Marcão. eu que agradeço. E agora aqui do meu lado, o Otto Herbst. Hoje a gente está com o time completo, depois de 2 semanas aí desfalcado. Pois é, e nessas aí, quem se ferra sou eu, né? Porque eu tenho 3. Hoje veio todo mundo para falar com você, Marco. Quando vem todo mundo fica mais fácil. Seja bem-vindo, Otto. Agora eu não sei o que eu falei no episódio passado, se eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu vou dizer assim, bom dia para quem é de bom dia. Tem uma música que é bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu achei que você ia cantar, você podia dar uma palhinha, né? Não, eu precisava de um batuque para cantar essa música. Então é isso aí, galera. Estamos no ar mais uma vez. É legal, assim, ver que tem alguém da Galileu. A gente vê que a Galileu é muito presente na cidade, né? Incentiva o esporte, incentiva a cultura. Então é muito legal ter você aqui da Galileu, Marco, que está principalmente nessa área de comunicação e marketing. A minha esposa trabalha nessa área também, então ela deve estar curtindo esse episódio também. Então é isso aí, bancada completa. Saudade de ter essa bancada cheia. É isso aí, vamos embora. E antes da gente entrar no assunto de fato, tenho que agradecer mais uma vez a você que nos acompanha, obviamente, você que já é inscrito e você que está se inscrevendo agora no canal, que segue a gente no Instagram, @lucrocast, mas também as empresas que nos apoiam, que nos patrocinam, que nos incentivam também. Em primeiro lugar aqui, a Igreja Presbiteriana Maranata, em nome do pastor Gelson e todos os representantes da igreja, que nos ajudam com a infraestrutura dos estúdios Lucrocast, e também as outras empresas da cidade de Botucatu, como a Contém Negócio, uma empresa que oferece uma solução modular para você, trazendo containers e módulos direto do porto para sua construção. Entre em contato no site contemnegócio.com.br.
A gente agradece também a Wunder, uma indústria metalúrgica na cidade de Botucatu, que atende diversos ramos, principalmente o ramo automobilístico, mas diversos ramos, e você pode entrar em contato com eles, conhecer os produtos, conhecer os projetos e fazer um orçamento, entrar em contato pelo Instagram, @Wunder_Indústria, Wunder com W, Wunder_Indústria. A gente agradece também a Barbearia Cabramacho, uma barbearia premium na cidade de Botucatu, com 2 unidades lá no Boulevard e também no bairro, com barbeiros de excelência, com serviços de excelência também, que vão muito além do barba, cabelo e bigode, para você e para sua família. Então, entre em contato com a Barbearia Cabramacho pelo Instagram, @CabramachoBarbearia, e vá conhecer os serviços que eles oferecem. A barbearia do bairro agora passou por uma reforma, então está muito mais aconchegante, pronta para te receber. Você que é pai, a mãe, o filho, enfim, a família inteira pode ser atendida lá na Barbearia Cabramacho. Também agradecemos ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, que desde 1999 vem trazendo cursos, treinamentos, mentorias, workshops para você, pessoa física, ou para você, pessoa jurídica, que quer treinar a sua equipe, os colaboradores, os funcionários, quer melhorar a performance do seu negócio, quer melhorar a sua performance individual. Então entre em contato pelo Instagram, @ibdpp.oficial, e conheça os treinamentos no ramo de oratória, atendimento ao cliente, vendas. Inclusive essa quinta-feira, no Banco Sicredi, em Botucatu, uma palestra gratuita sobre vendas, palestra intitulada Venda Mais, com o professor João Elias. Então você encontra mais informações lá no Instagram, @ibdpp.oficial. Também agradecemos a Clínica Finestre, uma clínica especializada em odontopediatria, mas que também oferece diversos outros serviços na área da saúde, com excelentes profissionais no ramo da psicologia, nutrição, fisioterapia, para toda a família também. E você encontra mais informações da Clínica Finestre lá no Instagram, @Clínica Finestre. E a gente agradece, por último, mas não menos importante, a Mirone, que trabalha com registro de marcas. Então, se você ainda não registrou o bem mais precioso do seu negócio, que é o nome do seu negócio, o nome do seu produto, entre em contato com a Mirone no site mirone.com.br. O Marco Luque já devia ter registrado o nome dele para que o outro Marco Luque não utilizasse essa marca, mas perdeu tempo, né? Eu não sei, né? Quem sabe? Entre em contato com a Mirone lá, Marco. Dá uma fuçada lá. E você também entre em contato com a Mirone e veja se você consegue registrar o bem mais precioso do seu negócio, que é o seu nome. E agora a gente volta para cá e eu faço a primeira pergunta para o Marco, porque a gente quer conhecer você, Marco. A gente quer saber a história do Marquinho. Antes de chegar no Marco Luque de hoje, a gente quer saber quem que é o Marquinho, de onde que você veio, como foi sua infância, adolescência, o que te fez enveredar aí para os caminhos do marketing, da comunicação e etc. Conta pra gente. Como é que é aquela história? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Não, na real, assim, eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo. Mas aí com 4 anos de idade, minha mãe e meus pais vieram aqui para Barra Bonita, fizeram um negócio que não deu certo. Com 6 anos eu fui morar lá em São Manuel. Na realidade, a minha vida toda eu passei em São Manuel. Mas como é que eu cheguei a Botucatu, né? As pessoas podem estar se perguntando. Hoje eu sou um cidadão de Botucatu já há bastante tempo. Eu comecei, quando a gente é criança, a gente tem alguns sonhos. O meu sonho era ser artista de televisão. Olha eu tinha vontade de ser artista, mas na realidade isso nunca aconteceu de verdade. Eu sempre atuei, sempre gostei de palco, de teatro e tal, mas nunca tive possibilidade de fazer isso a sério. E aí quando eu fui crescendo, era muito tímido, por incrível que pareça, né? Hoje eu maior cara de pau, mas eu era muito tímido. E aí o que acontece? Num determinado momento lá da minha adolescência, aconteceu um fato lá na adolescência que me deu um start. Falei, eu posso mais do que eu imagino que eu posso. Né? Aí eu comecei a frequentar esses grupos de juventude de igreja. Né? Então, de São Manuel, eu fazia parte desse grupo de juventude de igreja. Aí eu me lembro que começávamos a vir a Botucatu, né? Porque aqui tinha várias comunidades, em todas as igrejas católicas, aqui tinham várias comunidades, e eu comecei a interagir com muita gente de Botucatu, né? Legal. Porque São Manuel tinha poucas pessoas e eu comecei a interagir com as pessoas daqui. E conheci muita gente, né? Conheci muita gente. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Dessas pessoas que eu conheci nessa minha época, uma delas era o Mauro Riso. Olha que legal. Aí fecha o parênteses e volta para a história aqui. Caramba! Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Vamos chegar nesse Mauro Riso de novo. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer aqui as atividades com o Botucatu
E aí eu comecei a perceber que eu levava gente para conversar com as pessoas, né? Eu comecei a frequentar TLC, encontro de jovens. Eu não sei, a maioria de vocês, em 1990, não era nem nascido ainda aqui praticamente, Eu sou 91. Você é 91. Nossa. Em 90, acho que, se não me falha a memória, era o Ano Internacional da Paz, né? E nesse ano a gente tinha lá um grupo de jovens bastante entusiasta em São Manuel. Nós fizemos um evento chamado Gênesis. Nesse evento a gente fez uma grande gincana com todos os grupos de igrejas da região. Então foi um monte de Botucatu para lá, a gente colocou um monte de gente no auditório em São Manuel, tinha mais de 800 pessoas. Uau, Marcão. Fizemos passeata pela rua, com o pessoal com carro de som, enfim. Foi um negócio bem marcante. Aí as coisas foram evoluindo, eu fui entrando no mercado de trabalho, e sempre com essa ideia de querer ser artista, né? E ainda estava na minha cabeça esse negócio. Aí eu falei para minha mãe assim, a minha mãe não tinha condição de pagar uma faculdade de artes cênicas, né? Aí eu falei assim, bom, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Eu gostava muito, gosto ainda, de desenhar, de pintar, de criar, né? Legal, Marcão. É um artista mesmo. Aí eu peguei, cara, e falei assim, vou fazer artes visuais. Fui fazer faculdade de artes visuais, né? Aí fiz a minha primeira faculdade, o que podia fazer como profissão naquela época? Eu era formado em artes visuais, falei, vou dar aula no estado, né? Eu peguei minha habilitação, fui lá, fiz a inscrição na Secretaria de Educação, peguei algumas aulas como professor eventual e tal, e fui trabalhando nessa área. Passou o tempo, eu falei assim, putz, isso aqui não está satisfatório ainda, não quero isso aqui, queria um pouco mais. E naquela época, a gente tinha condição de mandar currículo de duas maneiras. Ou você datilografava, ou você comprava um impresso pronto que tinha na papelaria, preenchia e mandava para as empresas. Eu falei, pô, mas eu quero mais que isso, né? Aí o que eu fiz? Presta seu caderno aqui, Léo. Presta aqui. Presta uma canetinha para mim. Posso usar uma folha aqui? Pode ser essa daí mesmo. Já tá com o seu nome aí. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu quero ser diferente de todo mundo. Eu falei assim, eu vou criar um personagem que sou eu. Aí eu peguei, vou fazer o desenho aqui, depois eu mostro para todo mundo ali, ó. Agora eu já tô achando que isso aqui é o Roda Viva, sabe? O cartunista já, né? Tem um cartunista hoje. Não é bem assim, né? Mas é só para mostrar para a galera que aí eu peguei e fiz isso aqui, mais ou menos, né? Bem rápido aqui para a galera. Dá para ver aqui? Será que vai dar para ver? Ah, dá. Olha lá. Deu. Esse aqui era eu. Era o né? Marquinho Luque. Na minha cabeça, esse era eu. Aí o que eu fiz? Obrigado, Léo. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse bonequinho e, na época, aqui em Botucatu, eu trabalhava no Jornal Radar, aqui da Catarina Miller, né? E aí eu peguei, a gente tinha uma impressora lá que fazia 4 folhas no papel A3 e dobrava, ficava um A4, né? Eu fiz uma história em quadrinho, contando a minha vida, desenhando desse jeito, e mandei para algumas empresas. 4 grandes empresas me chamaram quase que ao mesmo tempo para trabalhar. Eu tinha lá 19, 20 anos e tal. A Caio, aqui de Botucatu, me mandou uma proposta. Na época era Hidroplas, hoje é Irizar, né? Que é ali na frente. A Luarte, ali em Lençóis Paulista. E a Ambev, em Agudos. Olha. Eu, com 20 anos, entrei trabalhar numa fábrica de ônibus, de fibra de vidro, de óleo e de cerveja. Eu fui trabalhar onde, vocês imaginam? Eu entrei trabalhar na Ambev, e isso era 92, por aí. De estagiário da área de marketing, né? Legal. Eu não fazia a menor ideia. E eu entrei para fazer um jornalzinho para eles, Olha isso. né? Aí comecei a trabalhar. E aí eu conheci esse negócio chamado marketing, né? Conheci esse negócio chamado marketing e comecei a trabalhar com isso. Em 6 meses de Ambev, eu já era gerente de marketing e vendas, né? Eu já estava trabalhando com isso lá. Bom, passou esse tempo, eu continuei a trabalhar e fiquei 8 anos na Ambev. Saí de lá em 99, 2000, como gerente de marketing e vendas de refrigerantes. E aí, nessa época, teve um desafio tremendo que, durante esse período, lançaram o novo Guaraná Brahma, né? Não sei se o pessoal de casa vai se lembrar disso. Eu lembro, era Você lembra? muito bom o Guaraná Brahma. Eu então. gostava muito. Da garrafinha marrom era, e depois transformaram uma garrafinha verde. Isso. E aí a gente tinha um desafio hercúleo de fazer isso se transformar num negócio para concorrer ao Guaraná Antártica à época, né? E era um desafio tremendo.
Bom, eu sei que nessa época eu consegui bons resultados aqui, na Ambev de Agudos, trabalhei na Ambev, na revenda de Franca, como gerente de refrigerante. Aliás, eu devo ser o responsável, para qual câmera que é aquela lá? Eu devo ser o responsável pelo maior volume de lixo de garrafa PET de toda a história de Franca. Porque a gente tinha uma competição que na época lá sorteava um Fusca, né? Um Fusca com a cara da Brahma e tal, e o cara da revenda queria esse Fusca para a coleção dele. Olha. Aí ele falou assim, eu vou vender o tanto de PET que for necessário. Eu falei, bora. Aí nós acabamos ganhando o concurso, ele ganhou o Fusca. A cidade de Franca teve 1 tonelada de PET jogada fora. Meu Deus. E aí ganhei uma promoção e fui trabalhar como gerente de marketing para lançar o novo Guaraná Brahma em Juazeiro, na Bahia, né? Trabalhei lá durante 4 meses. Vocês imaginam, eu fiquei na Bahia abril, maio, junho e julho, plena época do forró, né? Então, e lá só tinha isso mesmo, era o forró e Guaraná para vender. Isso foi passando. E nesse tempo eu fiz minha segunda faculdade. Eu fiz design na Unesp, né? Bauru? Em Bauru, fiz design na Unesp em Bauru. Fiz a minha primeira especialização em docência, em administração de marketing pela FAAP. E queria continuar fazendo negócio de ser artista, aquilo na minha cabeça. Lá tava na cabeça ainda, uma hora. Quando eu terminei a minha primeira pós-graduação, eu falei assim, eu vou complementar essa minha primeira graduação, que era de artes visuais, e fui completar isso na USC. Me formei em artes cênicas na USC, né? Então hoje eu posso dizer que eu sou artista. Com carteirinha. Ensinei 2 peças na vida, Ratos e Homens e Morte e Vida Severina, as 2 peças. E aí foi evoluindo. Aí, em 92, eu saí da Ambev para entrar no Sebrae. Uhum. Entrei no Sebrae como consultor de marketing e vendas para micro e pequenos negócios, né? E aí foi uma grande... eu costumo dizer que a Ambev foi minha faculdade, mas o Sebrae foi minha pós-graduação, né? Cara, eu aprendi demais naquela empresa. Eu fui, durante 14 anos, consultor de marketing e vendas lá. Atendi muitas empresas, ajudei muitas empresas na parte de falar com o seu mercado, de entender quem era o seu cliente, de como é que chegava neste cara. Muitas empresas, infelizmente, o Sebrae tem uma dificuldade, que eu não sei se conseguiram solucionar isso, que é a continuidade, né? Perfeito. A gente tem algumas coisas, o Sebrae tem algumas coisas que ele oferece, mas às vezes é difícil dar continuidade àquilo, né? O empresário às vezes sai com um calhamaço de informações, leva para casa e fala, e agora, o que é que eu faço com isso? Para onde eu caminho? Né? O que é que eu faço com isso aqui? Muitas vezes a gente conseguia auxiliar alguns, mas outros ficavam aí pelo caminho. Isso foi um tempão. Aí, em 2013, eu saí do Sebrae. Né? Eu já tinha trabalhado um tempão lá, tinha feito já uma segunda especialização em docência do ensino superior. Desde sempre, desde essa época no final da Ambev, começo do Sebrae, eu dava aula em faculdade já. Eu dei aula na Facol em Lençóis, dei aula aqui na IT em Botucatu, na FATEC, na FMR em São Manuel, sempre nas disciplinas da área de marketing. E quando eu saí da Ambev em 2013, do Sebrae em 2013, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Comecei a fazer consultoria individual, né? Abri uma empresa de consultoria, atendi muitas empresas na época aqui. E aí eu perguntei para você do seu tio lá da associação, né? O Dinho. Eu entrei como gerente de esportes na associação durante 1 ano. Fiquei lá trabalhando, organizando algumas coisas que eles me pediram. E nesse meio tempo, eu falei assim, eu quero dar aula na Galileu. Porque já era 2015, Galileu começando em Botucatu. Quem que eu fui procurar? O Mauro. Meu amigo lá da época e tal, né? E a gente sabe que Deus escreve na nossa vida uns caminhos assim meio esquisitos, né? Mas para nos colocar em algum lugar que ele sabe onde é. Bacana. E aí o que aconteceu? O Mauro me recebeu lá e falou assim, mas eu não quero você para dar aula aqui. Eu quero você para dar aula, mas eu quero para me ajudar em outras coisas. Porque eu tenho uns projetos assim, assado e tal. E eu ouvi. Aquela mente brilhante dele. Não é? Aquele lá, para acompanhar o raciocínio dele, não é fácil não, rapaz. Mas ele falou assim, eu confio em você, eu te conheço de longa data aí, vamos ver se a gente consegue trabalhar juntos. À época, a faculdade tinha 4 cursos e 120, 130 alunos aproximadamente. Nós estamos falando de 2016, começo de 2017. Falei, vamos embora, vamos fazer. E as coisas foram evoluindo.
Hoje a Galileu tem 19 cursos, 1.800 alunos, e eu posso dizer, com um pouquinho de modéstia aqui, que essa grande parte desse processo, lógico, muita gente envolvida, muito trabalho, muita responsabilidade de todo mundo, mas essa história de se comunicar com o mercado tem um pouco aí do nosso trabalho. E foi isso, eu cheguei, e o Mauro me acolheu como eu falei, né? Deus faz as coisas na vida da gente, a gente nem espera que aquilo venha. Mas ele me acolheu de uma forma muito legal e hoje, de lá para cá, já são 6, 7 anos que eu estou lá com eles, a responsabilidade foi aumentando, mas o grau de confiança também. Isso é muito importante porque a gente vem evoluindo, né, e trabalhando juntos. Um pouquinho da minha história. Esta é a minha vida. Mas já chegando no final dessa sua história, eu acredito que seja uma curiosidade de todo mundo aqui, talvez de quem esteja nos assistindo, porque realmente como é que funciona esse processo de comunicação dentro de uma instituição de ensino? Porque até alguns anos atrás, hoje as faculdades elas estão realmente se apresentando como um negócio. Mas até alguns anos não era assim que as faculdades se apresentavam. Tanto é que nem tinha tanta faculdade. Hoje tem bastante faculdade. Acredito que isso seja um desafio, porque para a Faculdade Galileu é uma concorrência maior, então acaba gerando um certo desafio de opções que as pessoas têm para onde estudarem. Mas como que funciona? Porque vender Guaraná, vender consultoria para as empresas e vender a instituição de ensino, a oportunidade de graduações e pós-graduações, são coisas bem distintas. Ou não, dentro da área do marketing você consegue convergir as habilidades e gerar o processo meio que parecido. Como é que é essa particularidade da instituição de ensino? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira delas é que, assim, apesar de serem coisas muito distintas, todas elas têm o mesmo objetivo, atender a necessidade do cliente, né? Seja com cerveja, seja com consultoria, seja com educação. E qual é o grande a grande sacada? É entender o que o cliente quer, né? Então, nesta época em que eu entrei trabalhar na Galileu como coordenador de marketing, tinha muita concorrência mesmo, e aumentou a concorrência. Só que, e aí vai para a segunda parte da resposta, só que o Mauro, ele traz para si uma coisa que é muito importante. Ele sempre prezou pela qualidade em detrimento da quantidade. Então, ele prefere sempre estar oferecendo ao mercado produtos de qualidade que vão satisfazer aquela necessidade, em detrimento de você oferecer uma coisa barata com uma qualidade duvidosa, né? E quando eu digo que aumentou muito a concorrência, hoje se você pegar e uma coisa que nos levou a isso, né, a questão da pandemia, né? As coisas iam caminhando muito bem, aí chegou a pandemia para todo mundo, acabou atrapalhando um pouco a vida de todo mundo, mas para a educação isso caiu como uma bomba. Perfeito. A gente ficou 15 dias, no final de 2019, começo de 2020, sem saber o que fazer. E agora? Né? E aí veio uma história chamada a educação online. A gente fez o primeiro momento era a Zoom, né, a plataforma Zoom. A gente deu 2 semanas de férias, né, de gap ali para a molecada também se arrumar na vida de cada um e tal. A gente não sabia direito como é que era essa história da pandemia. E aí a gente veio com a aula online. À época era só a transmissão, né, todo mundo em casa, os professores em casa, os alunos em casa, e a gente não se reunia. Isso foi passando, foi um período bastante delicado para a gente, e aí você imagina convencer uma pessoa a estudar algo que ela nem sabe se vai acontecer de verdade, né? Você vai poder aplicar na vida dela. Exatamente, né? Não sabe como é que ia ser a vida dela, né? E aí a gente trouxe isso para dentro da faculdade e isso veio para ficar. A gente acabou descobrindo que o que era para acontecer daqui a 10 anos acabou acontecendo em 2. E hoje a faculdade ela continua fazendo a transmissão online das suas aulas, ao vivo, né? Você está dentro da sala de aula, o aluno está assistindo em casa, se ele quiser estar na sala ele assiste, se ele quiser estar na casa dele, ele fica na casa dele. Tem, lógico, um percentual que isso é permitido, mas isso veio para ficar. E com isso, o EAD veio também ser concorrente nossa. Então hoje o que a gente tinha de físico aumentou quase 3 vezes mais com o EAD. Então, hoje nós temos diversos concorrentes. Outro dia eu estava contando aqui em Botucatu, eram 17 faculdades EAD aqui em Botucatu. Uau. Fora as presenciais, que eram mais 5.
Então nós tínhamos todos esses concorrentes. Mas qual é o diferencial da Galileu? A gente tem, na verdade, um diferencial de oferecer a qualidade, o produto diferenciado. E alguns números que nós temos, não podemos até falar deles depois, comprovam isso, né? Que é um produto diferenciado. E isso nos levou a ter esta credibilidade de mercado e está hoje onde a gente está. Não é um trabalho sozinho meu, é um trabalho que envolve, primeiro, a responsabilidade dos mantenedores, né, de ter um produto de qualidade e oferecer isso ao mercado, e segundo, um trabalho conjunto. Primeiro, quando você vende cerveja, se eu sou o vendedor e vendo lá, o cara que vai servir, o garçom que vai servir, ele tem que servir bem servido, o dono do boteco tem que servir bem servido. Se você vende o seu corte de cabelo, o seu funcionário tem que cortar bem feito e tal. Na Galileu é a mesma coisa. A gente vende a Galileu para o mercado como profissional de marketing, mas o cara do comercial lá dentro da faculdade tem que receber bem o aluno, o financeiro, a moça da copa, o pessoal da secretaria, os professores, né? Então é um conjunto de coisas que a gente procura oferecer tanto para o mercado quanto internamente também. Ô Marcão, o Otão ia falar alguma coisa? Otão? Manda bala. Só para entender esse direcionamento que você dá, né, em relação ao marketing. Eu falo isso como um aluno, como um aprendiz mesmo, dentro do meu negócio, inclusive. Porque eu vejo que vocês atuam lá na Galileu de uma forma muito primorosa nessa relação do marketing, né? Além de toda a qualidade intrínseca em todos os outros departamentos, como você falou, né? Desde da moça da copa, o pessoal que atende ali na recepção. Mas eu vejo que a Galileu ela tem uma atuação no marketing, isso é muito por culpa sua, né? Porque eu vejo realmente, a Galileu ela está... poxa, já patrocinou a gente aqui em vários eventos. Eu passo lá na avenida, eu vejo o outdoor da Galileu. Eu acho que nunca ficou, o Marco pode falar, nunca ficou um outdoor sem Galileu aqui em Botucatu. Sempre tem Galileu em algum lugar, né? O ano inteiro. Aí você ouve na rádio, e enfim, são diversos eventos que vocês acabam realizando e desenvolvendo. Primeiro, né, uma parte da pergunta: como ser tão criativo assim em pensar em vários eventos e em ter, com certeza você tem um time lá, como você falou, né? Sou eu quem direciona, mas tem um time lá que realiza tudo isso. E segundo, como realmente pensar em ações que realmente vão... porque assim, no marketing vão ter duas áreas, né? Vão ter duas pernas. Vai ter a parte meio institucional, que é realmente mostrar a cara e estar sempre... quando pensar em educação, vai pensar Galileu. E a outra parte é realmente a ação comercial, né? Que é uma ação que vai fazer com que o aluno venha para Galileu. Né? Porque o cara tá lá, poxa, eu quero fazer um curso de odonto. Poxa, então eu posso ir lá para Bauru, eu posso ir lá não sei o quê, mas tem na Galileu. Como fazer com que esse cara realmente se matricule ali. Então, como é esse desafio, né? De estar pensando, eu sei que você tem toda uma abertura lá com os mantenedores, nessa parte do investimento no marketing em si, né? Mas não é só investir em marketing, né? Não é só mandar fazer outdoor e esperar. Realmente acaba sendo um grande desafio, né? Como você cria isso, né? Como você desenvolve isso no seu dia a dia lá? Bom, assim, ó. Quando a gente fala de marketing, muitas pessoas, talvez o pessoal que está assistindo, imagina assim, fazer propaganda e fazer marketing. Beleza, também. Mas se a gente pudesse ilustrar isso, eu diria que a propaganda é a ponta do iceberg e tudo que está embaixo sustenta isso tudo. Então, quando a gente pensa as estratégias, a gente pensa estrategicamente parecer maior do que é de verdade. Né? Então, assim, vou pegar um exemplo aqui de outdoor. Né? A gente sempre faz o mapeamento da cidade ou da região, direcionando o fluxo da colocação dos outdoor de forma que você enxergue mais do que eles têm na verdade. Você passa em mais lugares ao mesmo tempo que você está passando. De repente você tem 2, parece que você tem 6. Porque, falando exclusivamente de outdoor, né? Como ele é bissemanal, você pega numa bissemana, põe num determinado lugar, na outra bissemana você põe no outro lugar, na outra bissemana você põe no outro. Então, a sensação de quem passa é que já viu na outra bissemana que tem aqueles outros ainda, tem no outro. Isso é uma estratégia. Eles vão falar de outdoor, né, por exemplo. Mas todas elas
são pensados, porque se vocês pararem para pensar, como nós temos vestibulares meio do ano e final do ano, é cíclico. Então a gente tem que distribuir o recurso. Quando você fala assim, você tem liberdade de falar. Para falar eu tenho, mas para tirar dinheiro não tenho. Exatamente. Ele fala assim, isso não. Isso não vai fazer. Eu peço 1.000 para dar 500. E aí ele fala assim, divide em 3. Mais ou menos isso. De forma que a gente pensa, primeiro, o que a pessoa que vai estudar está querendo? O que ela quer? Eu quero uma faculdade. Beleza, mas será que ela quer só a faculdade barata? Não, não é isso que ela quer. Ela quer saber se aquilo lá dá resultado. Onde é que a gente vai mostrar o resultado? O que está acontecendo na faculdade. Então, eu vou informando isso paulatinamente durante o intervalo de campanha, e aí quando chega a campanha eu falo disso com mais intensidade. Que nem agora, nós estamos na última semana de agosto, né? Perfeito. Então, a partir do mês de setembro, encerra a campanha do meio do ano. Ela vai retomar no final de setembro, começo de outubro. Então, eu tenho 1 mês e pouco que eu vou ter que tirar o pé um pouco do mercado, né? Vou deixar as pessoas meio que ansiosas. Eu tenho 4 pontos de outdoor fixos em Botucatu, né? 2 em Botucatu, 1 em Bofete e 1 em São Manuel. Esses são fixos, então eu posso colocar o que eu quiser. Então, nesse período, eu deixo meio em branco a campanha para que as pessoas fiquem ansiosas pelo próximo ciclo da campanha. E aí eu vou planejando as estratégias. O que eu tenho de diferente para oferecer? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou oferecer. Ok, então vamos colocar isso. Uma coisa que é muito bem vista pelo mercado, e aí respondendo um pouco a sua segunda parte da pergunta, como é que fazer isso, né? Eu tenho dentro da minha empresa, da Faculdade Galileu, subsídio para isso. Se eu não tivesse nada acontecendo lá, eu não conseguiria informar nada ao mercado, né? Então eu pego tudo isso que está acontecendo, organizo isso de forma estratégica e informo isso ao mercado. E o pessoal lá de dentro, não sei se o pessoal sabe, mas o objetivo principal quando você faz campanha, principalmente online, que a gente está muito forte agora, é obter lead, né? Para você poder entrar em contato com as pessoas. O pessoal da área comercial é muito intenso em cobrar a gente da captura de lead e eles fazendo esse contato. Legal. Quer dizer, é um mecanismo que funciona junto. Então a gente precisa, primeiro, trabalhar estrategicamente para parecer maior do que é. E segundo, ter uma equipe também que nos auxilia. E aí quando você fala assim da equipe, né? A equipe era eu. Eu e o Lair, né? Eu na área de estratégia e ele na área de criação. Legal. Aí agora tem a Michelle que está junto com a gente lá, trabalhando também. Então, quer dizer, agora nós temos 3 pessoas na equipe. Cara. Eram só nós. E o que eu acho interessante de parecer maior do que fazendo a comparação que o Léo fez aqui, o que eu acho que é interessante assim, como surgiram muitas faculdades, e a gente vê que a Galileu está envolvida no esporte, por exemplo, lá na associação, né? Você citou a associação, tem lá a Copa Galileu, lá que... Aliás, diga-se de passagem, né? Tá rolando agora a Galileu Libertadores, né? Tá rolando lá. A maior campeonato de futebol suíço de toda a região. 575 atletas, mais 150 crianças. Gente pra caramba. Olha, né? que sensacional. Eu imagino que a associação tinha alguns campeonatos, eu imagino que vocês englobaram isso para dentro do marketing da Galileu, talvez seja isso. Mas assim, utilizaram o nome Champions League, utilizaram Libertadores, então já chama, já instiga o cara. E o que eu ia dizer da quantidade de faculdades, quando você apresenta um currículo que você fala, eu estudei na Galileu, o empregador já ouviu falar. É uma marca forte. Então isso eu acho que também deve fazer muita diferença do que outras faculdades que de repente não estão investindo tanto nesse marketing forte. Então você, eu estudo na Uni alguma coisa, Uni tal, estudo na Faculdade Galileu. Pô, Faculdade Galileu eu conheço, já ouvi falar. E que às vezes essa outra faculdade pode até ser boa, mas como a comunicação da empresa é ruim, dá a sensação de ser uma escolinha de esquina, um negocinho. Parece menor do que é. Exatamente. Na verdade, assim, primeiro, a gente procura estar estrategicamente nos lugares onde a gente vai ser mais visível, né? Por exemplo, você falou da associação, a gente sabe que é o maior clube de Botucatu, né? Então, as nossas aulas de educação física, as aulas práticas são feitas lá na associação, então existe um convênio com eles. A gente está no Teatro Municipal, patrocinando as peças. Por quê? Porque o público que está lá é formador de opinião. A gente está fazendo alguma outra ação específica em algum outro evento, patrocinando vocês no podcast, porque a gente sabe que quem vê é formador de opinião. A gente, lá dentro dos 575 atletas que tem lá, existem formadores de opinião, pais de possíveis alunos. Legal. Então, tudo isso é pensado. Não é assim, a gente não sai dando tiro aleatório, né? E aí, tem um detalhe também que
também conta para essa história do porquê do sucesso. Você falou das empresas, né? Hoje nós temos a grata satisfação de não termos alunos para oferecer para as vagas de estágio que tem no mercado. Porque todos estão empregados, porque as empresas oferecem vaga de estágio lá e é difícil você ter um aluno para colocar na vaga de estágio. Porque todo mundo já está, justamente o que você falou, está na Galileu, então eu quero aqui na minha empresa. Está na Galileu, eu quero aqui na minha empresa. Isso não é um autopatrocínio que eu estou fazendo aqui com você. Não deixa de ser, né? Mas não sempre vendendo, né? Mas não é esse o propósito. O propósito é dizer assim, que a gente não está enganando ninguém do que a gente não tem. A gente está oferecendo para o mercado o que a gente tem de fato. E eu não sei se vocês sabem, mas é bom o pessoal de casa saber também, o MEC, quando ele vem avaliar as faculdades, tem um indicador que eles chamam de CI, que é Conceito Institucional Contínuo, né? Esse CI contínuo, ele é avaliado de 1 a 5 para as faculdades. E a Galileu, no último CI contínuo que ela teve 4,43. O que isso significa? Ela teve quase a nota máxima e que de todas as faculdades privadas do Brasil, somente 7% delas têm nota maior que essa. Entendi. Ou seja, nós estamos aqui em Botucatu com uma faculdade de excelência e não é de brincadeira, é comprovado pelo MEC. Né? Então isso tudo tem um peso muito grande na hora de você oferecer ao mercado. Melhor curso de engenharia de produção e de engenharia civil também comprovado pelo MEC está aqui, né? E outras coisas que nós temos aí. É legal, né, Marcão? Porque realmente acaba sendo isso, como você falou, né? Você primeiro entender, dentro de um funil de vendas ali, entender quem é o teu público. Sim. E segundo, estar aonde esse público comunicar aonde esse público está. Exatamente. É aquela história assim, né? Eu preciso, onde aquele meu público está, pelo menos estar presente ali de alguma forma, na cabeça dele, ele ter ouvido falar. Uma coisa que a gente costuma fazer bastante, tomara que nenhum concorrente veja isso. A gente, por exemplo, o aluno do ensino médio, ele é muito indeciso no que ele quer fazer. Mas quando você chega e fala para ele o que você tem de diferencial, ele certamente vai chegar em casa e falar, pô, pai, ó, aquela faculdade tem isso, o professor mostrou tal. Então a gente leva isso na faculdade para o aluno. Fala isso para ele. De que forma? Pelas nossas redes sociais. Vai na sala de aula dele falar presencialmente na sala de aula, né? Então, cansa, lógico, né? Nada é fácil, né? Mas dá resultado, está começando a dar um resultado bastante significativo. Tanto é que a gente chegou em 8 anos aí, 1.800, 1.900 alunos. E estar vivo assim, né? Até tecnologicamente, e investindo em todas essas opções que hoje o marketing deixa, né? Que tem um clube fazendo um campeonato, a gente volta a falar, e você pode colocar um nome ali que vai chamar sempre a Galileu. Também me chama a atenção, eu acredito que hoje em dia o aluno ele deve estar olhando um pouquinho mais para a grade curricular das faculdades. Sim. Porque antigamente você tinha pouca opção, né? E geralmente já tinha aquela faculdade de nome que a sua família queria que você fizesse. Então, assim, eu me formei na minha primeira faculdade, foi a FATEC, e depois eu fui buscar uma outra faculdade para fazer engenharia mecânica. E eu não olhei a grade curricular. Eu entrei em alguma que fazia sentido para mim, eu morava em Santos na época. E depois eu tive que mudar de cidade, porque eu mudei de emprego e eu fui procurar uma outra. E a grade não batia? A grade não batia, mas aí me fez estudar a grade. E aí eu comecei a ver que, falei, cara, mas aquela faculdade eu gostava de algumas matérias, essa não vai ter. Fiquei com aquilo na cabeça, tive que me formar, continuei a faculdade. Fazendo a pós agora, para escolher a pós, eu só escolhi pela grade. Então, eu realmente estudei toda a grade. Claro, para um aluno de pós, já espera-se que o cara faça isso. Mas eu acho que isso está vindo um pouquinho mais cedo, eu acho, hoje em dia. Isso é um arrisco, é uma pergunta que eu estou te fazendo. Que o aluno agora ele não está mais escolhendo também a faculdade só naquela primeira que aparece ou a primeira da opinião da família, mas sim ele olhando a grade e vendo já pequenas diferenças que tem entre uma grade e outra, né? É assim que funciona? Eu diria assim, eu não sei, eu me arrisco aqui a dizer que não é o aluno que faz isso, é o pai do aluno. Os pais estão mais, principalmente aquele pai que vai investir 5 anos, você imagina, você vai comprar um carro praticamente, né? Tá pagando um carro pro seu filho lá. E tem faculdades que custam extremamente caro. E aí o pai que vai investir aquilo, o mínimo que ele quer saber, o pai que é mais esclarecido, é saber como é que é a grade curricular mesmo daquilo. E o aluno também. É muito triste dizer isso aqui, mas tem muito aluno que não
não está pensando nisso, né? E não se preocupa. Os diferenciados, sim. Esses acabam estudando grade, olhando professores, ver o currículo do professor e tal, né? Mas isso é uma tendência. Principalmente, e aí eu vou fazer uma analogia aqui, né? Hoje em dia... Você tem filho? Tem. Quantos anos tem seu filho? 15 e 9. 15 e 9. Quando o seu filho estiver na idade de entrar na faculdade, né? Quando ele estiver querendo fazer uma... Ele já sabe que curso quer fazer? Ainda tá meio perdidão ainda, mas... Tá. Mas se ele quiser fazer, por exemplo, odontologia, pega direito, direito. Aí você vai falar assim, pô, direito, ele tem a opção de fazer a Universidade de São Francisco, que é pública lá em São Paulo. Mas aí você começa a pensar, faculdade, apartamento, viagem, perigo de morar em São Paulo, segurança, blá, 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 blá. Aí você fala assim, pô, mas pera lá, tem uma aqui em Botucatu que tem duplo 5 aqui, né? Que é a Galileu. Por que eu vou arriscar, deixar o meu filho ir para lá, para poder, se eu posso oferecer aqui para ele um custo mais baixo, vai pagar um pouco, mas é menos do que eu pagaria o aluguel para ele em São Paulo. Então, esta mentalidade, e aí vem a história do sucateamento do ensino público, né? Que o ensino público, infelizmente, a cada dia que passa, está cada vez menos investimento e tal. Então, o cara começa a pensar o contrário. Fala assim, bom, eu tenho uma faculdade boa aqui, que tem um respaldo, uma grade boa, eu vou estudar essa grade e vou deixar o meu filho aqui. Isso tem acontecido. Nós temos um exemplo aqui para vocês. Nós fazemos todo semestre uma CPA, Comissão Própria de Avaliação, onde a gente envia um formulário para os alunos para eles opinarem a respeito da faculdade. Várias perguntas, várias. E por ali a gente tem um raio-x da faculdade. A Faculdade Galileu é muito bem avaliada, né? Assim, depois eu posso passar alguns índices para falar disso aqui. Mas o mais interessante nisso, por que eu estou tocando nesse assunto? A gente identificou, nós estamos falando de 1.800 alunos, 10% desses alunos já mudaram de outra cidade para Botucatu para estudar na Galileu. Olha. Ou seja, existe um fluxo aí que está sendo invertido, que antes as pessoas saíam de Botucatu para estudar em Bauru, saíam de Botucatu para estudar em Avaré, está sendo invertido esse fluxo. Nós temos alunos de Piracicaba, nós temos alunos de Rio das Pedras, nós temos alunos de Lençóis Paulista, que mudaram e vieram estudar em Botucatu. E faz muito, desculpa, Otão, mas faz muito sentido uma coisa que o Marco falou, porque eu lembro da minha época. Eu entrei na faculdade em 2009, então até 2008 estava ali no processo de vestibular, e os meus pais, ainda de uma outra geração, ainda tinham essa questão da faculdade pelo nome. Então meu pai nem entendia direito, mas ele falava, pô, se você fizer uma USP, se você fizer uma Unesp, isso vai ser bom para você, para o currículo, etc. e tal. Então eu tinha isso na minha cabeça. E aí eu fui fazer o Unesp de Bauru, sou colega do Marco da Unesp de Bauru. Mas quando eu fui para Bauru, para mim, não sei se meu pai já tinha feito esse cálculo, para mim foi um choque. Porque eu pensei, putz, agora eu vou aliviar meus pais, que eles pagaram escola particular para mim, para eu passar numa faculdade pública, e agora eu vou aliviar a vida deles. Na hora que eu cheguei em Bauru, fui ver valor de aluguel, fui ver a viagem, a alimentação, e eu fui fazer integral. Então, malemar tinha tempo para trabalhar à noite, 3, 4 horas por dia. Então, não conseguia levantar muita grana também. E aí isso me chocou no primeiro ano. Eu falei, pô, eu vim aqui para aliviar meus pais, mas continuo pesando na vida deles. Talvez se eu tivesse ficado em Botucatu morando lá com eles, talvez estaria mais leve do que eu morando em Bauru. E eu lembro que isso passava pela minha cabeça. E hoje, tendo esse posicionamento da Galileu, de fato, porque na minha época, pelo menos, falava-se muito na escola que faculdade particular não prestava e faculdade pública que era boa. Hoje, a Galileu, ela vem se posicionando, como você falou, né, há um tempo atrás agora, que o marketing tem que parecer maior do que é. E a Galileu vem se posicionando desse jeito, e aí esses números comprovam, de que, poxa, realmente, será que a USP e a Unesp são tão melhores assim do que o que a Galileu oferece? Ou é só nome? E aí, quando o pai hoje, porque hoje a gente vive numa geração onde os pais são formados também, passaram por essa experiência de graduação, de faculdade, então já tem uma noção diferente, e eles vão estudando e realmente vão comprovando que a Galileu oferece algo que eles encontrariam lá fora. E aí vai um pouco no que o Otto falou. Se você analisa a grade curricular, você tem quase o mesmo conteúdo da outra, né? E os professores aqui da Galileu, voltando um pouco na questão da CPA, se você pegar a CPA, nós temos lá, existe uma pontuação que vai de 0 a 100, né? Nós temos mais de 90,
89% dos professores avaliados em mais que 85% de satisfação. Ou seja, é um índice de satisfação muito alto, né? Por quê? Porque o cara gosta da cara dele? Não, porque a matéria que ele está dando é a matéria que ele quis. E aí, só falando um pouquinho sobre essa questão do que o Léo falou, de opção pela Faculdade Galileu, eu fico muito feliz, de verdade, assim, quando eu passo, por exemplo, ali na frente do Santa Marcelina, e tem um banner com o nome dos alunos de fotografia das faculdades que ele passaram, já tem 2 lá com a Faculdade Galileu. Olha que legal. Botou lá que passou na Galileu, tá fazendo biomedicina e o outro fazendo odontologia. Porra, já tá... Desculpa o palavrão, né? Já é sinal de orgulho pro pai, não é isso? Né? O pai já Porque até uns anos era só o USP, o Unesp, exatamente. o Unifesp, etc. O cara tinha até, às vezes, vergonha de colocar lá, né? E eu acho que tem uma mudança de mentalidade aí também, né? Em relação às faculdades públicas, e eu falo como pai também, porque já ficou olhando para o meu filho e realmente hoje ele faz faculdade, ele faz curso técnico de nutrição na ETEC, né? Na Industrial. Na mesma linha que o Léo, né? Falou, cara, eu preciso que você passe agora num segundo grau aí, num lugar bacana para você poder já ir olhando, né? E aí ele fez lá, tá fazendo, né? ETEC. Não sei se ele vai caminhar com isso, né, para a faculdade, mas quando eu começo a olhar para a faculdade, às vezes também começo a olhar pelo viés também do desenvolvimento humano dele, em relação, não só técnico. Eu falo, puxa, mas será que eu quero que meu filho vá para uma USP ou vá para uma Unesp? Começo a olhar, sem julgamentos aqui, de ideologias e tudo mais, mas também já começo a olhar para, será que é isso que eu quero, né? Muitas faculdades particulares também oferecem grande qualidade na formação humana, não só na formação técnica desse aluno, mas na formação de como esse cara vai se posicionar, né? como ser humano lá na frente, entendeu? Não, e isso realmente é bastante preocupante, né? E por que eu falo isso, cara? Os meus 2 filhos, o Giovanni acabou de se formar em jornalismo. Nós fomos na formatura dele há coisa de 15 dias atrás. E o Leone está fazendo educação física lá na Unesp também. Passaram no vestibular estadual, ok, se não ia fazer Galileu, beleza. Mas aí o que acontece? Quando você fala em formação de caráter, de ideologia, de valores, né? A gente está falando de valores, é muito triste, e não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas é uma constatação. É muito triste quando eu fui na formatura do Gi, né? Famílias, não sei o quê, todo mundo lá, mas você vê assim uma trupe, um bando de pessoas, de alunos, que estão lá assim, mais para fazer festa. Né? Que você vê que não estão interessados no curso em si. E isso aí preocupa porque pode influenciar o seu filho e tal. Lógico, a gente sabe do caráter e da formação que nós damos para o nosso filho, mas a gente está arriscado a isso, né? Então, eu fico muito triste em ver o que eu vi lá, alguns grupos que eles estão aí, nem aí para o que está acontecendo. E estão fazendo uma faculdade pública, né? E por que fazem isso de uma... Porque lá não existem regras, não existem limites, né? E aí cada um faz o que quer, né? É mais ou menos essa linha que você está falando. Exato. E aí eu vejo também, Marcão, olhando para essa coisa de olhar, por exemplo, para a cidade, né? Um alinhamento entre o que a faculdade oferece, né? Por exemplo, a Galileu, nos cursos que ela tem oferecido, e um alinhamento em relação a, por exemplo, a cidade. Fala, poxa, sei lá, tem empresas aqui de determinadas áreas em que precisa, sei lá, de mais engenheiro. Ou não sei se existe isso, né? Um alinhamento meio que de prefeitura ou se isso seria importante também para... eu falo de novo, né, como preocupação como pai. Muitas vezes o aluno vai, estuda aqui, forma, o caso do Otto, por exemplo, foi lá, fez faculdades, tal, engenharia naval, né, Otto, e falou, pô, mas como que eu vou trabalhar aqui em Botucatu? Eu tenho que ir lá para Santos, por exemplo. Então, muitas vezes, não sei se isso acontece, já que o pai, muitas vezes, o pai e a mãe, né, é o cara que vai intervir ali. O aluno, às vezes, ele quer determinada coisa. Mas quem vai... Eu vejo lá na barbearia. Às vezes o menininho chega lá e quer fazer um raio na cabeça. A gente faz. Mas quem vai definir se vai fazer ou não é o pai e a mãe. Então fala, não vai fazer, não quero isso aí. Então, ele deseja aquilo, mas é o pai que vai intervir. Então, muitas vezes vai acontecer isso.
né? O aluno ele vai querer um curso determinado X, mas é o pai que vai falar, não, eu vou pagar para você aqui em Botucatu, você vai fazer a faculdade X, porque é mais fácil você ficar aqui. Diferente lá do Léo que fala, eu vou fora. Não, o pai às vezes decide que o cara tem que ficar aqui na cidade. Esse é um ponto. Aí o outro ponto então, o que a cidade oferece para mim, para o meu filho, em relação a esse desenvolvimento profissional que ele vai ter? Porque às vezes esse filho vai ter que ir para fora da cidade, vai fazer uma faculdade aqui de direito, mas ele vai falar, cara, mas eu vou ter que trabalhar lá em São Paulo, porque aqui em Botucatu não me oferece. Existe esse alinhamento ou não? Ele é importante ou não? Como trabalhar aluno, pai, cidade, num contexto para que fique bom para todo mundo, vamos pensar assim. A gente procura, sempre quando vai abrir um curso novo, existe uma preocupação em fazer uma pesquisa antes de abrir esse curso para saber se há uma demanda para aquele tipo de curso. Tanto que nós temos cursos lá, 19 cursos, que todos eles formam turmas todos os anos, porque a demanda existe para a oferta de oportunidades profissionais, né? Alguns a gente tentou abrir e não conseguiu porque justamente não deu essa liga. Só que qual que é a pegada com a cidade? A gente tem uma aproximação bastante interessante com a prefeitura, com o poder público, com as empresas aqui de Botucatu, né? E aí, o que acontece? A gente sempre procura identificar qual é a demanda que tem e, mais que isso, existem alguns atrativos da cidade que fazem as pessoas de fora pensarem em vir para cá. Por exemplo, esse demonstrativo de segurança do município que acabou de ser divulgado aí, né? A questão de sempre estar evoluindo a cidade em matérias de obras e estar oferecendo infraestrutura, a própria barragem do Rio Pardo, e aqui eu não estou fazendo nenhum elogio ou crítica a qualquer governo, não é nada disso, mas é uma constatação do que está acontecendo. Né? Isso vai dar um up no município? Vai, porque as pessoas sabem que a água é um problema em muitos municípios, de repente vai vir mais gente para cá. Né? A segurança vai vir mais gente para cá. A questão da saúde, né? A questão da saúde vai vir mais gente para cá. Então, com tudo isso, evidentemente que a gente sempre procura estar próximo dessas pessoas para saber o que está rolando. Né? Não que isso seja um fator determinante, mas sim, a gente sempre está buscando entender qual é a lógica para oferecer para o mercado coisas que possam agregar junto com aquilo que tem aqui, né? E o que me parece é que, então, a faculdade particular, ela tem muito mais força de criar até matérias, disciplinas extras, né? Por exemplo, o Léo comentou que está dando gestão de academias, né? Então a gente... gestão de academia. Muitas vezes vem profissional... Nós contratamos ele aí, vamos ver o que vai rolar. Eu estou no período de experiência. Não, mas o que a gente Tô sendo avaliado. O que a gente vê é que vem bastante profissional aqui, que assim, o cara estudou alguma faculdade de medicina e tal, e assim, ele não tem experiência em gestão de negócio. Sim. Então, ele acaba estudando só ali aquela matéria pura, talvez que vocês têm que aprovar com o MEC, talvez a grade curricular básica ali. Mas a gente vê que, e aí trazendo o que o Marcos falou, na preocupação entre escolher uma faculdade pública e uma faculdade... ficou legal agora, Marcos. Obrigado. Melhorou aqui, que tava alto o negócio. Então, assim, entre você escolher uma faculdade pública e uma faculdade particular, você de repente pensa assim, a faculdade pública pode estar mais engessada nessa questão de criar matérias novas. É mesmo, muito pela engessado. Questão de uma aprovação, né? Eu lembro, eu fiz FATEC ali em Jaú, né? E aí eu lembro que era bem engessado assim pra gente tomar algumas atitudes. Eu até acabei conseguindo ser estagiário da faculdade. Era um processo do governo, você tinha que prestar uma prova. E aí eu fui contratado como estagiário para montar um laboratório. Então a gente ia montar um laboratório de metalografia. Então, assim, foi aquele jeito público, assim. Chegou todos os equipamentos, mas não tinha não tinha bancada, não tinha rede de água, eletricidade. E aí, eles me deram os equipamentos e falaram assim, agora monta o laboratório. Eu falei, tá bom, preciso de bancada. Agora, e aí? Então vamos, licitação de pedreiro. Então, assim, eu acabei que meu estágio, ao invés de eu operar o laboratório, claro, conhecimento quando você é um cara de cabeça aberta, você procura e você encontra de qualquer forma. Mas eu tive um puta conhecimento de tocar obra, porque eu montei o laboratório, chamei pedreiro, chamei orçamento, e fiz instalação hidráulica, elétrica. E acabou que quem operou o laboratório foram os estagiários. Eu acabei me formando e não vi o laboratório ser operado. Então, assim, eu acredito que a faculdade particular, hoje em dia, ela traz essa agilidade em se manter no nível do mercado. Né? Que nem você está falando. Então, o Botucatu está precisando, está despontando em alguns setores. Vocês conseguem já colocar matérias para dar esse suporte para o aluno. É assim que acontece? Assim, e
a gente tem algumas disciplinas em cada um dos cursos que elas são, de fato, com esse propósito. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Imagina eu sou formado em marketing e design e estou dando aula para medicina veterinária. Aí você fala assim, mas que louco isso, que você está fazendo o quê com o pessoal de medicina veterinária? Acontece que, pela experiência profissional que eu tenho de Sebrae e pela área de estratégia e projetos, eu estou dando aula uma disciplina que chama Projeto Integrador. E para que serve essa disciplina para o curso de medicina veterinária, especificamente? Ora, quando o cara vai se formar, ele precisa apresentar um projeto de um negócio para a empresa que ele vai ser contratado. Como é que ele faz, se ele não tiver uma base, né? Mais que isso, nesse semestre especificamente, eu estou trabalhando com eles para a realização de um evento. Eles vão fazer um projeto começo, meio e fim. Não vai ser um projeto de pesquisa. A gente está tendo uma ideia de um negócio que a gente vai fazer, eles vão trabalhar com esse negócio todo, eu vou orientá-los e no final do ano, lá em novembro, eles vão realizar esse negócio. Eles vão ser avaliados pelo projeto escrito e pela realização do evento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o aluno fala, mas eu vim aqui para estudar dissecação de animal, medicina veterinária. Vai também, está lá na sua grade. Mas vai chegar um outro curso que não tem nada a ver com o que você está pensando, justamente para você pensar fora da caixinha, para você pensar diferente do que você está falando, de ter as coisas engessadas e não conseguir oferecer isso no mercado. E vou dar um outro exemplo prático aqui. Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, né? Não tem na grade deles, por exemplo, empreendedorismo. Pois é. O cara sai de lá médico, vai montar um consultório e não sabe fazer uma planilha de curso. Não estou falando uma crítica, pelo amor de Deus, não é isso, não é a questão. Mas estou dizendo, seria necessário. Eu me lembro que à época do Sebrae nós oferecemos para eles treinamentos para os alunos de forma que eles pudessem entender mais ou menos como é que é ser empreendedor, né? Que são coisas que todo mundo precisaria. E faz muita falta. Se eu tivesse tido essa percepção quando eu fui fazer faculdade, de olhar a grade curricular, eu me formei na Unesp de Bauru e eu me formei em licenciatura, que é para dar aula em escola. Resumidamente é para isso. E eu não queria dar aula em escola. Eu sabia que tinha educação física na Unesp de Bauru, prestei USP em São Paulo, Unesp de Bauru e fui para a Unesp. E eu queria empreender no ramo da educação física. E não tive essa base na faculdade. Uma excelente faculdade, aprendi muito. Se eu tivesse enveredado para o ramo da educação infantil, talvez eu teria aproveitado mais o curso. Mas não era o que eu queria. Então aí depois eu tive que fazer o bacharelado, fiz uma faculdade particular lá em Bauru, porque na época estava começando o bacharelado na Unesp de Bauru, ia ter que esperar um ano. Falei, eu não vou esperar, vou fazer na particular. Fiz na FIB lá em Bauru. Fiz mais 1 ano e meio. Aí lá eu tive contato com empreendedorismo, tive um contato com marketing, pequeno, mas tive, dentro da faculdade. O que já me deu uma visão diferente do que a Unesp estava me dando. Então, e não é uma crítica à universidade, é uma crítica a mim, como aluno, que não fui atrás antes da grade curricular, de entender como que funcionava aquele curso. Porque hoje não é o fato de ter o nome do curso lá, não diz muita coisa. Então é isso que o Marco está explicando aqui, faz muito sentido. É necessário entender o produto que aquela faculdade oferece. E acho que esse posicionamento da faculdade como negócio tem feito bem para Galileu, no caso, principalmente, mas outras também, porque elas estão entendendo aquilo que o Marco falou no comecinho. O que o meu cliente está buscando? Não é mais um diploma. Não é porque só um diploma, dentro de um diploma, de uma profissão, existem diversos ramos que podem ser seguidos. Então, o que o meu cliente está querendo, né? E por isso que eu acho que a importância, né? E isso que o Marcão falou é extremamente fundamental. E eu lembro disso lá atrás, quando eu sempre conversava com alguns amigos, né, que faziam faculdade, seja de veterinária, seja de medicina, ou mesmo da área biológica lá na Unesp. Muitos desses cursos não oferecem até hoje, né, essa base, pensando que o cara realmente ele vai empreender lá na frente. Um médico, ele pode trabalhar dentro da universidade como um professor, ou ele pode trabalhar lá como alguém dentro de um hospital, mas ele pode, inclusive, ter uma clínica dele. Sim. E se ele tiver uma clínica dele, ele vai ter gestão de recursos todos, financeiros, humanos, enfim. Mas ele não teve essa base de estrutura para poder atuar. Às vezes é um excelente médico, mas ele está, sei lá, falindo a clínica dele porque ele não sabe fazer gestão.
né? Então, enfim, então, assim, a importância de ter todo um contexto para que esse cara fale, ó, se você quiser empreender, você tem isso aqui. Mas se quiser trabalhar dando aula como professor da faculdade de medicina, você tem isso aqui. Se você quiser trabalhar dentro do hospital, você vai ter. Eu lembro até a gente fazia alguns treinamentos para esse pessoal. Eu tinha 3, 4 amigos lá que eram da área de administração, antes até da gente fazer o 4X aqui. Uma época a gente fazia treinamento para o pessoal que era dessas áreas, da faculdade de medicina, da faculdade veterinária. Falei, cara, você precisa aprender determinados módulos aqui, inclusive do marketing, né, para poder vender o teu peixe. Sim. Porque se você não souber, você vai ser um excelente médico, mas se você não vender sua consulta médica, sua clínica vai falir, entendeu? Então, eu acho extremamente importante e legal isso, né? Você conseguir hoje ter esse nível de consciência, e isso vai muito, como você falou, né? Do meu comercial lá. A hora que o cara senta com a bundinha lá para fechar um contrato, você explicar, falar, ó, o curso aqui ele vai oferecer isso para você, faz sentido isso? Ah, não faz sentido, porque que é o caso do Léo. Falou, não, eu não quero, eu quero empreender na área de educação física, eu não quero ser professor. Mas você tem empreendedorismo nesse módulo aqui, aí você explica pro cara. Aí você explica pro cara, exatamente. Então, assim, mas no curso do Léo lá, por exemplo, lá atrás, o cara pegou e só se matriculou e foi. Ele falou, cara, mas lá na frente eu vi, não, mas eu queria empreender, eu queria montar uma academia. Eu não tava pensando em dar aula no primário. E é uma sensação ruim, porque eu lembro que eu e outros alunos da minha turma tinha a mesma... A gente se sentia enganado, assim, pô, estamos aqui fazendo licenciatura... Mas, pô, agora a gente vai abandonar? Estamos na Unesp. O que os nossos pais vão achar se a gente abandonar a Unesp? O que as pessoas vão achar? Agora já está aqui e vai até o final mesmo. Eu fico hoje com uma cabeça diferente, óbvio, não estou na realidade, mas o certo para mim teria sido largar mesmo e ter feito um bacharelado em Educação Física mesmo, que se fosse lá na faculdade particular lá em Bauru. Porque muita gente foi enganado, entre aspas. Mas, de novo, não é culpa da universidade, é culpa da cultura, que a gente não tinha cultura de pesquisar o curso. E sim, era o nome, era a placa da faculdade. Pô, fulano passou. E não tem essa coisa, como o Marcão falou, do comercial, né? Não tem. Você vai lá, você faz a matriz. Passou. Você faz lá, se cadastra no vestibular, passou, entrou, só começar. Até porque as universidades públicas, a lógica é justamente o inverso. O contrário, é totalmente o inverso do que a gente faz na particular. Você não precisa ir atrás, ele vai atrás da faculdade. Isso, entendeu? E aí é importante. Por isso que eu falo que essa virada de chave está acontecendo. Porque eu, como pai, hoje eu olho isso. Eu falo, cara, bom, meu filho vai fazer um curso lá. Eu já começo a olhar para ele, desculpa, Marcão, só para terminar esse raciocínio. Ele olha e fala, eu quero fazer, sei lá, curso de nutrição. Eu vou falar, tá fazendo lá. Fala, mas o que você quer fazer na nutrição, filho? Você quer montar um negócio? Você quer trabalhar dentro... não, então você tem que procurar um curso mais voltado para ele. Aí eu vou ajudar ele, mas não era muito assim. Esse é o papel do pai, né? Que tá um pouco diferente do pai que tinha antigamente, que só pensava no nome da faculdade. Mas o que eu queria chamar a atenção também é que a gente está falando aqui de um mercado de educação que daqui a 5 anos, pouco menos talvez, ele vai mudar radicalmente, né? Por que ele vai mudar radicalmente? Porque hoje em dia, com a educação online, e eu tenho falado, se você pegar o chat GPT, por exemplo, agora, e perguntar para ele assim, como é que vai ser a educação daqui a 5 anos, ele vai te dar 5 respostas que são mais ou menos essas. Aumento da educação online, colaboração internacional, cursos livres sob medida, como é que é o outro? Estudar para a vida toda, né? O lifelong learning, né? E mais um outro que eu não me lembro. Por quê? Porque é a realidade daqui a algum tempo. E eu estou falando disso para a molecada na escola. Eu estou falando disso para eles se prepararem e entenderem que o mercado de trabalho deles vai mudar. Como está mudando o nosso, como está mudando o concorrente da educação. Tanto é que a gente está pensando em lançar no mercado uma plataforma de cursos livres. Né? Não a Faculdade Galileu. Não é a Faculdade Galileu que vai lançar. É um grupo de amigos que estão investindo nesta área. A gente vai lançar uma plataforma de cursos livres, onde a pessoa pode colocar o curso que ela quiser, sob medida. A pessoa vai lá, paga, faz o curso, ganha o certificado e acabou. Por quê? Complementar as coisas que estão oferecidas por essas instituições. Bom, não que seja deficitário, não é isso. É que não dá tempo de você oferecer tudo que a pessoa quer dentro daquele espaço de 5 anos que a pessoa tem, para atender todas as diretrizes do MEC, talvez. E aí, quando você sai, você precisa de mais uma informação.
não vai conseguir isso na faculdade, porque a faculdade esgotou o tempo dela lá. Mas se você oferecer ao mercado um produto diferenciado, que tem uma oportunidade maior, você pode oferecer coisa para complementar a educação. E você tem 2 viés aí, né, Marcão? Tem essa questão do cara, como você falou, lifelong learning, que é, o cara nunca vai parar de estudar. A gente é assim. Eu não paro de estudar. Eu tô aqui, eu sou exemplo disso, Não é? né? Eu tô aqui 58 anos. Não é? A gente tá sempre... trabalhando, Então, assim, a e é necessidade de você estar buscando sempre, seja ali na sua área, você tá sempre crescendo e desenvolvendo, ou seja, uma migração de área mesmo, né? Fala, puxa, agora eu quero sair daqui, eu quero fazer outra coisa. E aí o cara vai buscar. E depois tem esse viés do curso prático, né? Eu vejo lá, a gente tem curso de barbeiro lá na Cabra Macho. Pô, o cara quer fazer um curso porque ele quer sair fazendo algo. Ele já quer trabalhar com aquilo, entendeu? Às vezes ele fala, cara, e se eu fizer um curso lá de 4, 5, 6 meses... Imagina se tivesse graduação de barbeiro, Então, 4 imagina. anos pra Então, você pois ser é. barbeiro. Entendeu? E às vezes o cara quer uma coisa dessa rápida, entendeu? Ele que fala, cara, não, eu preciso fazer um negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Que é o curso que o cara faz, um web designer. É o cara, vou fazer um curso de web designer aqui e vou sair montando site, entendeu? E eu acho que até porque, eu vou chamar até atenção para o nosso treinamento 4X, que a gente desenvolveu um treinamento, e uma das matérias que eu ministro é de processos e gestão e estratégia de negócio. Então, no finalzinho ali da aula, a gente começa a mostrar para os alunos diversos aplicativos tecnológicos que te auxiliam a fazer um processo funcionar dentro do seu negócio. Desde planejamento, controle de agenda, né? Então, e a tecnologia, ela muda todo sempre, né? Agora, numa próxima edição, a gente já vai ter que reestruturar, porque muitos aplicativos já modificaram, já ficaram obsoletos. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com Power BI em 2016. Foi quando o Power BI estava começando a ser desenvolvido. Porque eu já trabalhava no Excel, sentia a necessidade de um negócio um pouquinho mais seguro para a experiência do usuário final. Comecei a trabalhar com Power BI. Então você vê, o Power BI, que é um negócio que ainda está numa crescente violenta para a gestão e estratégia de negócio, negócio inventado em 2016. Né? Que hoje ainda, se você abrir o Power BI assim, cada mês ele te pede para você atualizar. E você acaba vendo ícone novo, auxílio para a experiência do usuário nova. Então, assim, esse Life to Long Learn, a tecnologia vai pedir isso. Sim, porque o profissional ele vai se formar naquelas matérias básicas, vai precisar buscar conhecimento complementar sobre isso todo o tempo, porque a medicina ou a engenharia, que é no caso da área que eu atuo, sempre tá trazendo coisa nova, né? Aplicativos, tecnologias novas que você pode aplicar para desenvolver mais rápido um projeto. Outro dia eu estava vendo o cara desenhar uma casa num software novo que tá surgindo, que é fantástico, cara. Parece aquele jogo The Sims. Não sei se vocês já brincaram desse jogo The Sims. Cara, que você brincava de construir uma parede. Quer dizer, para aquele aluno que desenhou à mão, né, um projeto arquitetônico de uma casa, uma planta baixa, hoje em dia você não precisa mais... Eu lembro que o meu professor de desenho técnico, ele ensinava a gente a fazer, no desenho técnico, você tem tamanho para fazer a seta. E ele tem que ser um tamanho perfeito para você fazer a seta, para você fazer nem sei se agora tem nome, mas assim, para você fazer a seta, então ela tem um tamanho. Para você colocar uma vista de um desenho a outro, ela tem uma medida. Eu lembro até hoje, cara, são 50 milímetros que você precisa colocar. Então, assim, tudo bem, isso é um conhecimento que você tem que ter. Agora, imagina um software te ajudando a fazer isso. Você põe, ele espelha. Você põe, ele joga. E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Quantos empregos não vai deixar de ter por conta desse software? Exatamente. Não é? E assim, quando eu digo que as oportunidades, a gente precisa falar disso, que elas não estão apenas ali na grade curricular, e sim, o mercado é amplo. Vocês imaginam, eu vou dar um exemplo prático do Giovanni, meu filho aqui. Ele fez jornalismo, né? E ele adora jornalismo esportivo. Pô, onde é que ele vai trabalhar com jornalismo esportivo? Em Botucatu. Exato. Né? Pô, vai mendigar, vai ganhar dinheiro. Ele parou para pensar e falou assim, não, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Não sei se por conta da influência do pai dele, talvez seja. Aí eu falei para ele, cara, fuça na internet e vê o que você acha que pode ser. Hoje ele está trabalhando para uma empresa polonesa, fazendo análise de jogos esportivos, através dos quais ele fornece os dados para as empresas de aposta. Ele nunca viu essa empresa, a empresa nunca viu ele, eles conversam por via, eles oferecem os jogos, ele faz as análises, informa a empresa, ela paga ele. É isso. Que legal. Ou seja, a oportunidade, ela não precisa necessariamente estar na grade curricular. A grade vai te dar a base para você buscar depois no mercado oportunidades que vão, com aquele conhecimento adquirido,
complementar a sua carreira. Daí eu estou dando essa volta para quê? O que a Galileu oferece de diferencial para o mercado? Ela oferece a grade completa, mas também durante o curso a gente fala dessas coisas que nós estamos falando aqui. Perfeito. Eu falo em sala de aula para o aluno disso, o outro professor fala também, porque vai colocando uma sementinha na cabeça deles para eles poderem fazer isso no mercado. E assim, aí pegando ainda na tecnologia, eu tenho um colega que ele trabalha nesse mercado do futebol, né? Com negociação de compra e venda de jogador. Ele me mostrou um software que os jogadores utilizam. Então o jogador utiliza, acho que uma cinta, aqui, um colete, e depois ele mostra o mapa de quanto que esse cara correu, aonde que ele atuou. A gente já tem visto isso na televisão, né? A Globo já mostra a área de atuação do ataque, da defesa, onde atuou mais. Mas imagina isso, você para fazer uma negociação de um jogador... Sim, você tem todos os dados dele. Você entregando... Eu imagino isso antigamente como tinha que ser. Eu acho que o cara tinha que ficar assistindo a partida, né? Talvez ficar anotando, né? O olheiro. Uns amigos meus que falavam, cara, eu preciso jogar sempre bem, porque podia ter um olheiro olhando o jogo. Hoje em dia o olheiro é eletrônico. Eu vou aproveitar a fala, se vocês me permitem aqui, né? A gente está batendo papo, então eu vou aproveitar. Eu estava falando do Scout, você falou do negócio da tecnologia para evoluir. Nessa atividade que o Giovanni está fazendo, parece que está tudo certo, né? Não, eles inventaram algo a mais. Porque os sites de aposta, eles estão cada vez mais detalhistas para poder oferecer oportunidades de ganho, dependendo de vários elementos adicionais numa única coisa. Por que eu estou dizendo isso? Ele vai ter jogos específicos que ele vai colocar um scout adicional. O que vai acontecer? Por exemplo, eu sou o scout principal, eu anotei na planilha que o cara chutou de pé direito. O adicional vai dizer assim, que velocidade foi a bola, que lugar que foi a bola, onde que entrou, se ele chutou com o pé direito, o pé esquerdo, enfim. Ele vai dar detalhes daquela jogada para oferecer para o site de aposta, oferecer para os apostadores detalhadamente. Quer dizer, são como você está falando, esse negócio da evolução desse trabalho, né, através do colete lá do jogador, que antes tinha que ser feito à mão, e vai ser assim, cada vez mais especificidades em cima de ações que já existem, né? E não só o clube, porque no caso desses coletes, né, parece um top ali, os jogadores todos usam, é o clube que usa para que a fisiologia seja bem feita, etc. Mas hoje os jogadores têm contratado agências de scout para que o scout particular do jogador me fale, eu sou jogador do time X, e eu quero que o meu scout, que é o Otto, fale para mim o que eu fiz de errado, onde que eu posso melhorar. Então o clube já tem o scout ali dentro, tem também as casas de apostas e tal, mas eu, como atleta, eu quero o meu scout particular. Isso, me chegar e me falar, pô, você foi assim, assim, assado no jogo. Porque isso também potencializa depois uma venda, uma negociação e etc. Coach Scout. Exatamente. Coach Scout, olha, Coach Scout é uma nova batizamos a profissão nova. E a gente não sabe, assim, como tudo, né? O Marco bem disse, dos aplicativos, quantos empregos não vão deixar de existir por conta do avanço da tecnologia. Mas quantos empregos também, não necessariamente empregos, mas profissões, trabalhos negócios que são gerados a partir desses avanços também, que a gente não tem ideia. Talvez o Giovanni, né? Giovanni, quando entrou na faculdade de jornalismo, não imaginava que ele ia trabalhar com isso hoje. Exatamente. Cara, e uma situação pessoal aqui, isso ajudou lá em casa, cara, porque eu baixei um aplicativo no celular que é, assim, sabe que você vai fazer uma lista de compras? Então, cara, eu tinha a minha lista de compras aqui, as coisas estavam faltando lá em casa, minha esposa tinha a dela. Aí, puta, não dava certo. Ia no mercado, esquecia, não funcionava. Aí a gente começou a fazer a gente fez um grupinho no WhatsApp, que a gente manda a lista de compra ali no grupo. Mas também não dava certo, que um não olhava, outro tal. Cara, tem um aplicativo que é sensacional, a gente compartilha, é um aplicativo de gestão de negócio no modelo de como se fosse um Trello, não sei se vocês já trabalharam com Trello, né? E aí ele gerencia aquilo numa mesma... ele chama aquilo de... Se fosse uma área de trabalho, onde eu faço assim, ó, lista de mercado, lista de compras para casa. Tudo que eu adiciono, ela já recebe no celular dela. Então ela já vê o que tem, o que eu compro do check sai do celular dela, avisa o horário das coisas. Então, cara, a gente acaba tendo uma comunicação e imagina isso na empresa. Daí, assim, eu tô, na verdade, aprendendo esse aplicativo para levar lá pra Vunda. Porque em casa isso dá problema, não dá para esquecer de propósito alguma coisa, né? Você vai no mercado e fala, puta, não vou comprar isso, agora não tem como, né? Agora não tem como. Se tá na lista, tu vai ter que comprar. Então, hoje em dia, assim, quando eu me formei, a gente falava do Lean Manufacturing. Era o top da indústria, era se falar em Lean Manufacturing. Hoje é a gestão ágil, que dentro do processo de gestão ágil tem várias ferramentas. Tem o Scrum, tem o Lean Manufacturing. Então, assim, o Lean Manufacturing ele deixou de ser o maior guarda-chuva. Hoje tem um negócio maior que é o agilista. Formação em agilista. São pessoas que elas são formadas
e de repente para entrar numa empresa para funcionar assim. Hoje lá na Wunder, uma grande dificuldade que a gente tem é de tocar projetos. Isso tem em todos os tipos de negócio. Pegando o que o Marcos falou, que o marketing também ele consegue ter a mesma visão para vários tipos de negócio, um agilista também. Você pode ter um agilista trabalhando em qualquer tipo de empresa. O que ele tem que fazer é conseguir fazer com que a informação flua e dê os flow-ups, né, para cada um. Né? Então, para saber que nível que você está do seu projeto, das atividades que te foram endereçadas, em que nível que você está, quanto que você já conseguiu preencher daquelas atividades. Então, assim, antigamente a gente fazia isso tudo à mão. Tem escolas que ensinavam à mão. Hoje em dia, que você só clica e fala... Antigamente não tão antigamente assim. Não fale antigamente que eu me sinto um ancião. Não é tão antigamente. Agora, eu queria, complementando essa história de diferenciais da Galileu e falando um pouco dessa área de empreendedorismo, existe um programa na Faculdade de Galileu chamado PIDPISE, né? É Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Projetos Integradores, Startups e Empreendedorismo. Legal. O que é isso, na verdade? A gente incentiva a confecção e execução de projetos, beleza? Mas tem gente ali no meio que é genial, tem aluno que é sensacional, que fazem projetos que podem gerar negócios, né? E qual é o objetivo do PIDPISE? É fazer com que esses projetos gerem negócios para esses alunos, né? A gente incentiva através de várias etapas do PIDPISE, você apresenta os projetos, é avaliado por uma banca e vai evoluindo de etapa em etapa. E o finalista, o cara que ganha, vai de graça para os Estados Unidos conhecer Harvard, Oxford, UMass e outras universidades americanas. Por quê? Porque a gente é bonzinho? Não, porque o cara mereceu. E isso é um incentivo que raríssimas oportunidades eu vi em outras faculdades. Né? E falando dos aplicativos que você está falando, um dos alunos que está fazendo nesta fase o PIDPISE, aliás, hoje à noite, tem uma outra eliminatória lá, ela criou um negócio, assim, é um aplicativo, aparentemente, assim, eu falei, mas para que serve isso? Né? Mas depois ouvindo, eu falei, pô, não é que tem razão? É um aplicativo de guarda-roupa. Tá ligado assim, gente que tem muita roupa, né, mulher que tem muita roupa, tal, e não sabe o que serve mais do que não serve nela. E ela vai comprando as coisas e vai colocando nesse aplicativo. E o aplicativo vai avisando para ela o que ainda serve ou não serve para ela, né? E aí ela faz o que com isso? Ela vai eliminando o guarda-roupa, porque imagina, você abre o guarda-roupa, você vê um monte de roupa lá e não lembra. Mais ou menos isso é o aplicativo dela, para dar orientação do que você está precisando comprar de roupa nova, o que você não serve mais, o que você pode fazer com aquela, é vinculado direto com uma instituição que você pode fazer a doação e aí por diante, né? Então são coisas que, pô, jamais passaria pela minha cabeça, mas o aluno está lá, ele vivencia isso. Outro projeto que é legal, o pai da menina cria peixe, tilápia. E ela sabia que a pele da tilápia ajudava no tratamento de queimaduras, que o pai dela fornecia isso para algumas empresas. E ela falou assim, pô, mas eu estou fazendo medicina veterinária. E ela sabia que a babosa também ajudava na cicatrização. Eu falei, por que não juntar as duas coisas? Não existe no mercado nenhum produto que junte as duas coisas. Ela está lançando um produto novo no mercado, totalmente natural, que pode ajudar muito os processos e por aí vai. Então, esses programas, quando informados adequadamente ao mercado, fazem com que o pai, a mãe e o futuro aluno entendam a faculdade como algo diferenciado. Eu fico imaginando esse aplicativo, a abinha sem uso, lá do roupa. Roupas, tempo sem uso, sabe? Ó, você está há 2 anos sem utilizar esse vestido. É mais ou menos isso. Quem vai ter esses aplicativos somos nós, né? Os maridos vão baixar no celular. Vem esse negócio aqui que não dá. Isso aqui porque o homem usa roupa até esgarçar a roupa, né? Então pra gente não ia fazer muito sentido, mas pra controlar a esposa ali, a gente... O meu vai ser o contrário, há 5 anos você tá usando esse tênis. Exatamente. Tá na hora de trocar. Já mando pra minha esposa a notificação lá. A minha mãe fez 80 anos semana passada, eu já falei isso pra vocês, e aí outro dia eu fui na casa dela, ela falou assim, filhos, não me deem mais roupas de presente, que eu tenho aqui um guarda-roupa enorme, lotado de roupa e eu não uso. Então tem roupa aqui que faz 5 anos que eu não uso e tal. É por aí. E faz total sentido. Eu tenho um aplicativo que eu sou colecionador de disco de vinil. Então, quando eu vou numa feira, eu gosto de comprar em feira, em sebo e tal. Então, quando eu vou, eu sempre tive a dificuldade de saber, puta, mas o que eu tenho? Claro, muita coisa eu lembro de cabeça, mas algumas coisas eu não lembro, tal. E tem muitos, assim, disco que tem selos nacionais, internacionais. Então, eu quero saber... Cara, tem um aplicativo, e ele é gringo, o aplicativo,
que você digita o selo, você digita todo o disco, tem o número da mídia, né, o código da mídia, você digita, ele fala quem foi a empresa que fez, né, a empresa que prensou o disco e tal. Então, assim, a hora que eu ouvi você falando aí do aplicativo de roupa, eu fiquei pensando, cara, quanto que me ajuda a comprar disco? Esse aplicativo, porque daí eu olho, tô comprando disco, eu olho na hora, assim, se eu tenho, se eu não tenho, e quando eu tô comprando, se esse disco é nacional, se é importado, imagina quanto que isso não ajuda no guarda-roupa, né, cara? Que legal. Muito bem. É sensacional, né? E aí, garanto a vocês que nem o aplicativo de disco e nem o aplicativo de guarda-roupa algum dia passou pela cabeça da gente que ia ser necessário. E, no entanto, né, a gente acaba descobrindo, pô, não é que é importante ter esse negócio? E aí a gente percebe, né, que assim, muitas empresas ainda surgirão que a gente nem faz ideia. Né? Como é o caso, por exemplo, sei lá, a coisa do táxi que a gente viu aí, que agora surgiu os Uber da vida e tantas outras empresas, né, que a gente viu surgir nos últimos 5, 10 anos e que a gente nem imaginava que pudesse existir uma empresa dessa, e outras, né? que surgirão agora, as pessoas vão ganhar dinheiro com isso. É que você fala, às vezes tem um aluno seu aí lá na faculdade criando uma empresa e fala, não, e daqui a pouco surge essa empresa e você fala, cara, nunca imaginei que fosse surgir essa necessidade. E a criatividade, né? Eu tava vendo uma matéria sobre o Subway. O Subway, ele foi inventado depois do McDonald's e ele ficou maior que o McDonald's, cara. Então, assim, sensacional isso. Você pensar quando o cara estava inventando o Subway, que ele ia se tornar maior que o McDonald's. Né? Talvez, não sei se em faturamento, em grana, mas assim, em número de lojas, em número de venda de sanduíche. Por quê? Ele pensou nisso. Na época dos Estados Unidos, lá, talvez anos 70, assim, começou uma febre por comida saudável e tudo mais. A galera viu que ele começou a comparar a quantidade de caloria que você tinha para comer o McDonald's. E aí ele começou a vender os Submarines, né? O Subway, a primeira ideia dele era de Submarine, era um submarino, né? Então, quando você investe um negócio com criatividade, os caras quebraram várias vezes, né? Então, quem estiver ouvindo aí, digitar lá no Google documentário sobre o Subway, vai ver. A gente não pode ter medo de criar algo porque aquela marca é muito grande, já existe. A gente tem que fazer diferente. Um dos princípios do empreendedorismo é esse, né? Se você tem uma ideia... E se você acha que aquela ideia ela pode vingar, independente de quem é o seu concorrente naquela área, o que você tem que fazer melhor que ele, né? Ou algo diferenciado dele. Se você fizer igual, eu sempre brinco com os alunos quando eu dou aula de empreendedorismo, falo assim, você montar uma pizzaria em Botucatu. Pô, um monte de pizzaria, você vai quebrar. Depende do que você fizer, do que você oferecer, da forma como você oferecer, do serviço que você vai colocar, a qualidade. Então, isso é muito relativo. Isso é uma das bases do empreendedorismo. É bacana. Um exemplo é o nosso podcast. Tá cheio de podcast na cidade, mas a gente vem se despontando aí. Tá vendo? A gente ganhou lá ainda bem que eu fui convidado terceiro lugar. Ainda estamos completando um ano de Lucrocast agora, né? Dia 30 de agosto. Em breve seremos o maior podcast do Brasil. Mas, porque isso serve de lição também para quem nos acompanha, para os empreendedores que nos acompanham, para quem gosta de negócios, etc. Porque muitas pessoas acham que precisam ser pioneiras nos seus negócios. Então, eu preciso ter a ideia revolucionária, eu preciso inventar alguma coisa ou criar demanda. Muito se fala do Steve Jobs, que criou a demanda do smartphone. A gente não precisava do que a gente tem hoje, e hoje ninguém vive mais sem smartphone graças à Apple, graças ao Steve Jobs. Mas muitas vezes a resposta está do nosso lado, tá numa empresa que já existe e a gente pode otimizar. Ou num concorrente nosso, a gente já tem uma empresa. E o nosso concorrente, às vezes, é maior do que a gente. O que esse concorrente deixa de fazer, talvez? Exatamente. O que tá faltando ali? Eu posso agregar no meu negócio e dar uma renovada no posicionamento, na comunicação do meu negócio, como a Galileu tem feito enquanto faculdade. Um cara que eu gosto muito, né, que é o Flávio Augusto, lá da WhatsApp, foi exatamente isso, né? O Wizard já era enorme, né? Ou tinha as outras tantas escolas de idiomas no Brasil. E aí ele resolveu criar lá o WhatsApp. E com uma metodologia diferente de venda comercial, principalmente, que entrevistava os alunos, via se o cara encaixava no curso, e voltado muito para esse inglês mais olhando, como o Marcão falou, para o funil de vendas dele. Ele falou, os cursos de inglês, 8 anos de curso, para molecadinha que entra, né, com 8 anos de idade, sai de lá com 15. E às vezes tem o cara que é o empresário, o cara quer aprender a falar inglês porque ele vai fazer uma reunião lá nos Estados Unidos, ou ele vai fazer... Poxa, tem um público aqui. E o cara foi lá, criou uma escola de inglês, começou a ficar grande, tão grande que ele começou a ficar que o Wizard meteu o olhão nele lá e falou, cara, vou comprar essa escola desse cara.
E foi lá, ofereceu, né, uma primeira vez para a Wizard, acho que ofereceu não sei quantos milhões lá pro Flávio Augusto. E aí ele falou que não ia vender pro cara. Imagina, sei lá, barbeariazinha pequenininha, um gigante aí que falou, eu quero comprar você. Qualquer um ia vender, né? Falando, não, vou vender. E ele não, ele falou, cara, não. Se o cara tá vindo aqui, se o cara tá querendo comprar meu negócio, porque tem valor esse negócio aqui. Mas que valor que tem isso aqui tão grande que o cara que é o maior do mercado quer me comprar? Aí ele foi entender. E foi entender de equity. Que daí ele começou a entender que a empresa dele valia não aquilo que ele estava vendendo de curso agora, mas o que ela valia no médio e longo prazo e que aquilo tinha valor de fato. Ele falou, então não vou vender. E ao contrário, né? Depois ele foi lá e ele tornou o Wizard sócio dele nessa estrutura de curso de inglês. Então, ou seja, vem nessa linha que o Léo estava falando. Não precisa criar algo novo. Precisa olhar para o mercado e falar, cara, o que o mercado está demandando que eu posso melhorar, no caso dele lá, olhando para um público, né? Falar, cara, eu posso melhorar a qualidade do inglês para um determinado público. E posso cobrar, inclusive, mais caro por isso. Porque daí eu vou vender para o empresário, para o empreendedor, né? Enfim, criou-se... E tem mercado para isso. Tem mercado. Mas aí eu vou trazer aqui à tona a minha filha de 5 anos, a Clara. Que aí eu instalei o Duolingo no celularzinho dela lá e todo dia ela vem me cobrar. Pai, precisamos fazer aula de inglês hoje. É outra coisa. É outro mercado, é outro aplicativo que você pode usar ele para aprender. Não tô só usando aqui a mesma ideia do inglês. Mas isso acontece... a gente cria a demanda, não é que cria a demanda, que nem que você falou do Steve Jobs que criou a demanda do smartphone. A demanda está aí. A gente só precisa entender o que ela precisa e oferecer o produto para ela. A necessidade, ela existe, né? É bem o início da sua conversa, né? Existe uma necessidade, o empreendedor ele está atento a essa necessidade. Como que eu soluciono esse problema? Exatamente. Então, eu vou trazer uma solução através da minha empresa, através do meu negócio, do produto e serviço, uma solução para esse tipo de pessoa que demanda isso de mim. Né? O mercado mesmo da barbearia. Existiam as barbeariazinhas, né? Dos tiozinhos lá, que você chegava, ficava lá tem horário, tem 8 pessoas aqui na frente aqui, daqui a pouco eu volto. Às vezes não dava para você ficar esperando aí e tal. E tinha o salão de beleza, que marcava horário, lugar bonito, arrumado. Alguém olhou e falou, cara, mas por que eu não posso oferecer para os homens a mesma coisa que eu ofereço para as mulheres? Perfeito. Com um horário agendado, num lugar bacana, enquanto ele espera ter uma cervejinha ali para ele esperar. E, enfim, por que eu não posso agregar? Então vamos melhorar. Então melhorou-se a qualidade das barbearias em relação a oferecer algo pro homem. Então, assim, a necessidade já existia. Né? Já tinha lá a demanda dos homens querendo cortar cabelo, mas chegava, tinha que ficar esperando numa fila. Falou, cara, se eu agendar o horário, se eu conseguir... Então... Você sabe que quando eu estava no Sebrae, a gente sempre... Eu dava uma palestra que chamava Como Eles Compram, Como Elas Compram. Né? Legal. O Como Eles Compram eram 5 slides, o Como Elas Compram eram 48. Mais ou menos essa lógica. E uma das coisas que ele sempre falava é que assim, as lojas de roupa feminina, elas nunca se preocuparam, hoje sim já tem isso diferente, mas elas nunca se preocuparam em um lugar para o marido ficar. Então, algumas grandes lojas em São Paulo criaram estacionamentos de marido. Ele ia com a mulher na loja, tinha lá uma mesa de sinuca, uma cervejinha, um livro, algum outro entretenimento para ele ficar lá enquanto a mulher ia fazer compra. Então, ele ficava lá. E aí não ficava aquela preocupação toda. E isso foi evoluindo a ponto de empresas se especializarem em fazer isso nas lojas. Então, você cria um outro mercado. Gente que é especialista em montar estacionamento de marido dentro das lojas. E vai por aí, vai. Então, a demanda já existia, só a solução para o problema. Perfeito. Falta alguém enxergar essa demanda, né? É isso aí. Nós estamos aí chegando ao final do nosso episódio, Marco, e... Já estamos aí com 1h30 rápido, de episódio. Né, é bom que a gente não tenha passado por todos os assuntos, porque a gente pode te convidar uma segunda vez, quem sabe, né? Exato. Vamos ver se a nossa audiência gostar, né? Às vezes o pessoal fala, não chama o cara de novo. Por favor. Vai depender da audiência. Mas, para resumir, toda a sua trajetória, Marco, que você contou pra gente, um pouco da sua história, o que você tem feito hoje, principalmente na Galileu, e você trouxe muitos insights, já trouxe muitos ensinamentos. A gente acredita muito no Lucrocast para ser um podcast prático. A gente busca trazer conhecimento prático para quem nos acompanha. Para a pessoa que está nos assistindo, já terminou de assistir esse episódio, já consegue aplicar alguma coisa na realidade dela. Esse é o nosso intuito. Mas, como você já trouxe muita coisa, além de tudo que você já trouxe, gostaria de
de te pedir um ensinamento final, talvez uma reflexão, algo que faça sentido na sua vida, naquilo que você tem feito hoje, naquilo que você está enxergando, talvez, para os próximos anos, como você disse, as mudanças do mercado, principalmente da educação. Algo que, para a gente encerrar o episódio de hoje com chave de ouro, para quem nos acompanha, aprender uma coisa a mais com você. Toma a bola, né? Exatamente. Cara, assim, nós falamos de muitas coisas aqui, né? E eu queria, para encerrar, dizer assim, uma coisa que a gente acabou de falar aqui agora há pouco, né? Cliente sempre vai existir, mercado sempre vai existir. O importante é você identificar qual é a necessidade que esse cliente tem e oferecer para ele a solução. Independente se você tem concorrentes nessa área ou não, nunca vai ter, usando aquela estratégia do Oceano Azul, né, daquele autor, nunca vai ter um Oceano Azul completo. Sempre vai ter alguma coisa. Então, aproveite a oportunidade, identifique qual é a realidade do mercado que você quer atuar, veja se aquele cliente que você quer atender tem tudo o que ele precisa e o que ele não tiver você oferece, mas com qualidade, com segurança e com um pouquinho de diferente do seu concorrente. É isso. Muito bem. Marcos Martins, quais são as suas considerações finais? Poxa, o Marcão deu uma aula aqui pra gente, imagina, né? Para com isso. É sempre uma aula. E já comecei aprendendo como que eu vou posicionar meus outdoor na cidade. Exatamente. Né? Então, assim, já tem aqui um... Mas tem que correr, porque a Galileu já reservou o ano inteiro. Já, né, pô? Lamento dizer, mas no final do ano já estou tudo Poxa, então, ó, tá vendo? Já tem outro ensinamento aí. Não vai começar a querer fazer de dezembro em outubro, por exemplo, né? Já tem... Enfim, realmente, brincadeiras à parte, mas realmente foi uma aula aqui, realmente de marketing, Marcão, e de toda uma questão empreendedora do que você tem feito lá na Galileu e que você fez na sua trajetória de vida aí, né, profissional. A gente olha isso com um olhar de aprendizado, mas sempre entendendo que esse caminhar, como você falou, ele não é estático, né? Ele sempre vai ser evolutivo. Então, sim, sempre vai ter a necessidade. E é isso que você mostrou aqui pra gente, né? Não só na sua vida pessoal, você se desenvolvendo sempre, mas no seu mercado, né? Na Galileu hoje, atualmente, olhando o que a gente pode melhorar, onde a gente pode avançar, de que forma a gente pode desenvolver melhor esse mercado. Como aluno empreendedor, eu vejo isso, a necessidade do meu negócio em estar cada vez mais se atualizando, porque a gente tem uma tendência realmente a entrar numa zona de conforto. Isso. As coisas estão caminhando, as coisas estão fluindo, então tá tudo legal. Até acontecer aí algum tipo de turbulência, você fala, mas cara, eu preciso... Né? Não dá para ficar parado. Então, aprendo demais com você aqui nesse bate-papo, como já aprendi em conversas lá na barbearia, cortando cabelo e batendo papo contigo. Então, obrigado de novo aí por estar com a gente, por ter colocado na sua agenda esse tempinho para estar com a gente aqui, batendo esse papo. E é sempre muito gratificante. Valeu mesmo estar contigo aqui. Obrigado. Otto Herbst, sua vez. É isso aí, Marcão. Então, um prazer em conhecê-lo um pouco melhor, né? Obrigado. A gente já esteve em rodadas de negócios aí para fechar os nossos eventos, nossos empreendimentos. Eu fico muito feliz de ver o quanto de bagagem que você trouxe para o nosso ouvinte. A gente se posiciona realmente como podcast que quer falar de negócio dessa forma irreverente, né? Para a gente realmente trazer bastante informação prática para que o ouvinte possa utilizar. Gostei muito da sua postura no podcast, até parecia uma apresentadora aqui. Vamos ver se vamos fazer uma proposta, quem sabe a gente contrata ele. Né? Muito à vontade, gostei do começo aqui. Eu achei que dá pra gente fazer uma parada de um cartunista aqui junto, pra ficar que nem o Vamos Roda. pensar numa proposta aí, quem Que sabe. nem o Roda Viva. Isso é inovação, né, cara? Inovação. Obrigado, cara. Então, Imagina. assim, eu te agradeço aí pela sua participação, por ter aceitado o convite. E sucesso nos negócios, sucesso Obrigado. na Galileu. Realmente é uma faculdade que a gente vê que está à frente aqui em Botucatu, né? Quem pensa em alguma faculdade vai pensar na Galileu. E a gente, por conta disso, que a gente busca se aproximar de vocês e tá sempre junto aí no nosso negócio, nosso podcast, o nosso evento lá, o Lucro Conference. Então, estamos juntos aí, Marco. Obrigado. Prazerzão. Obrigado. Vou ser um pouco redundante, agradecer mais uma vez, Marco, por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui a gente está gravando uma segunda-feira à tarde, a gente sabe que é um horário delicado para muitas pessoas, nem todo mundo consegue a liberação de agenda para participar, e você está aqui com a gente. Quem está acompanhando ao vivo entre aspas, né, na terça-feira à noite.
E tenho certeza absoluta que todo mundo que acompanhou do início ao fim, ou pegou um pedacinho pelo menos aqui no YouTube, no Spotify, aprendeu alguma coisa. Como o Marcos disse, foi uma aula pra gente realmente, com a sua trajetória, com o seu conhecimento. Então, obrigado por ter vindo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus projetos, o trabalho lá na Galileu e, não sei, né, fez tanta coisa na vida, vai que daqui a um tempo já está fazendo outra coisa diferente, que Deus abençoe também muito obrigado. Seus projetos e esperamos você em breve. E fica o convite aqui para vocês, se vocês quiserem fazer aquela ação no Campus 2 da Galileu, no shopping, vocês queiram fazer, está à disposição lá, tá bom? Muito legal, vamos conversar mais vezes, estaremos em contato mais vezes, com certeza, e preparar uma proposta para você ser nosso cartunista também. Muito obrigado. Galera, vocês que nos acompanharam até aqui pelo YouTube, fica o convite de novo, inscreva-se no canal, deixa um comentário, o que você achou desse episódio com o Marco Luque, compartilhe com as pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, você que nos ouviu pelo Spotify também, compartilhe esse episódio com mais pessoas, faça essa mensagem chegar a mais pessoas, que com certeza os ensinamentos que o Marco Luque trouxe pra gente hoje, as reflexões vão ajudar alguém e talvez alguém que você conheça. Então compartilhe, inscreva-se no canal, nos siga no Instagram, @lucrocast, Instagram da Faculdade Galileu é @ Faculdade Galileu. Você tem Instagram também, Marco? Instagram é @Faculdade Galileu, né? Você também tem? Eu tenho @Luque Marco. Luque Marco. Tá. Segue a gente lá. Beleza, então fica aí o recado do Marco Luque para você seguir a Faculdade Galileu e o Marco Luque no Instagram. E você é nosso convidado também para que na próxima terça-feira esteja com a gente em mais um episódio, com mais um convidado para a gente falar de negócios, empreendedorismo e trazer ensinamentos práticos para você. Terça-feira, 19h30. A gente se vê lá. Fiquem com Deus. Um abraço e até. Tchau!